Então, gente, vamos ler então a passagem que nós estamos estudando no mesmo dia, né? Chegaram junto dele os saduceus, que acreditavam não haver a ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: se morrer alguém não tendo filhos, casará o irmão com a mulher e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo, o terceiro, até o sétimo. Por fim, depois de todos, morreu a mulher. Então, a gente viu semana passada que os saduceus, eles acreditavam em Deus, mas não acreditavam na imortalidade da alma. E isso acontecia porque para eles, os livros que valiam do Antigo Testamento foram os escritos por Moisés, que é o Pentateuco. Então, e como eles acham que lá não fala da ressurreição, por isso que eles não acreditam. E eles trouxeram esse caso para Jesus exatamente para dar uma coisa sem solução, né? Se existe a imortalidade mesmo, essa mulher vai ter 7 homens lá no céu, né? Para colocar em questão a questão da ressurreição, né? Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, lhes disse: Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, a gente viu que a resposta de Jesus ela tem 2 degraus, né? A gente viu só o primeiro. Então, esse não conheçais as Escrituras, porque ele vai citar o Êxodo, que é do Pentateuco, que foi escrito por Moisés para falar da imortalidade da alma. Então, o fato de eles falarem que no Pentateuco não fala da imortalidade não procede, né? E não conheçais o poder de Deus que é capaz de fazer filhos imortais. Somos nós, né? Aí ele vai, a primeira parte que nós não vimos ainda da resposta que ele fala, porque na ressurreição nem casa nem são dados em casamentos, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendo lido que Deus os declarou, dizendo. Aí ele está respondendo a primeira parte que nós vimos semana passada, né? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as multidões ouviram isso ficaram maravilhadas. Então, essa frase que eles repetem sempre, né? Esse é o meu Deus, o Deus dos patriarcas, né? O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ou seja, os Deus dos patriarcas. E aí, o porquê que isso fala da imortalidade? Né? Alguém lembra? Por que que essa frase fala da imortalidade? Que fala, eu sou Deus, né? Ele era, né? Está falando no presente. Presente, exatamente. Exatamente por causa disso, porque ele está falando no presente, ele não fala que ele foi o Deus deles, né? Então ele está colocando eles como vivos. Já tem isso aí foi falado quase 400 anos desses patriarcas, né? Agora hoje nós vamos primeiro eu queria fechar essa resposta com uma mensagem de Emmanuel e aí a gente entrar na segunda parte, tá? Então, lá no Pão Nosso, no capítulo 42, Emmanuel vai comentar essa resposta de Jesus. Sempre vivos. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Por isso, vós errais muito. Ele está citando em Marcos, que é a mesma passagem que tem em Mateus, tá? Então, Emmanuel começa a comentar, né? Considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados,
De quando em quando nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Isso no nosso dia a dia a gente fala, fulano morreu, né? A gente Uhum. usa isso, né? Uhum. Para se referir aos espíritos, né? Então a gente considera, e ele está falando é o fim, né? É Acho que aqui só para nós todo mundo essa uma transformação. uma transformação, né? Vamos dizer assim, de dimensão, né? Mudança de dimensão. Então, a morte, né, não pode ser entendida como fim, né? Eu acho que aqui entre nós é mais fácil da gente pensar nessa questão, né? Alguém queria colocar alguma coisa? Um começo de uma nova etapa, né? O encerramento de um ciclo, o começo de outro, né? Uma transformação. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero terrível de morte. Temível, temível. A da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. Esse conceito de morte como morte moral. E aí, o que que acontece com a gente, né? Isso é muito do espírito imaturo. Ele erra e ele fica torturando-se com remorso, ele fica preso naquilo, ao invés de sair para consertar, vou pedir perdão, vou procurar oportunidade, né? Aprender com o erro, né? Por que que eu errei? Fui movido por uma emoção, às vezes é uma atitude de um segundo, né? Não, Judas se planejou. Tanto que ele foi lá no Sinédrio, conversou, né? É, sim, aí né? Sim, quando ele tomou o desespero, né? Às vezes aquele desespero do momento, né? De sentir que houve traído Jesus, né? Então ele vai falar dessa morte moral, que a gente fica se torturando, preso, né? O pior é que você fica preso, paralisado naquilo. E às vezes tem gente que fica séculos nisso. E esse século já teria dado muito tempo de você consertar o erro, né? É o que ele fala. A margem, né? Fica a margem, os despenhadeiros. E a gente fala muito disso, né? O Paulo também fala muito dessa morte, morte moral. Está tranquilo, gente? Para entender a morte moral? Não tem problema a gente errar, gente. Se a gente errasse, levanta, conserta e aprende com o erro. Mas você sabe que isso aqui, esse comportamento aqui é uma fuga para não assumir a responsabilidade, né? Enquanto eu estou preso nesse nhenhenhenhenhen aqui, eu não estou assumindo a responsabilidade. Então, é infantilidade da nossa parte, né? Isso é muito grave. A Não vida, querer. as coisas da vida, Vamos que a dizer gente assim. não vai para frente, a gente fica ali, ó, a gente não assume preso ao passado, não assume a responsabilidade, coloca a culpa no outro, não enxerga o nosso erro, não assume, e aí pronto, a gente fica naquele. Não é isso? Ou então você fica preso se torturando. Se realmente eu sou horrível, como é que eu pude fazer um trem daquele? Fica nessa Então, lamentação, né? E aí, em É vez porque, de. Pode falar. é a partir do momento que a gente toma consciência, a gente tem que reparar. E a gente não quer reparar. É Então isso, fica nesse vai e volta, para não ter que tomar uma atitude. é isso aí. É uma infantilidade, porque você pode demorar em quanto tempo você quiser, mas uma hora você vai ter que reparar. Então, vai ter que- Mas veja bem, gente, eu trouxe para vocês um caso na segunda-feira do livro Mensageiro, que ele reparou no plano espiritual.
Ele foi atrás do amigo que traiu ele e procurou fazer as pazes e entender o processo dele. Alfredo Paulo. É. Então não precisa reencarnar para poder fazer isso. Você pode fazer lá. Para que esperar? Ou O aqui, importante é né? fazer. Ou então aqui, não precisa esperar morrer para fazer isso também, né? É o mais rápido possível, né? Onde você estiver. Senão você vai arrastando isso até a hora que você resolver. Porque isso vai acontecer. Você vai reparar. Antes melhor, né? De psicologia, de universidade, explica esses sombra e persona, esses negócios todos, igual você está explicando e seguindo Já o raciocínio da Joana, né? Não. Porque o mesmo psicólogo fica falando ali, até aí, pô, É que existe várias correntes de psicologia. Tem uma que é comportamental, que vai trabalhar com você o comportamento, nem acredita que existe inconsciente. E existe a psicanálise, que foi fundada por Freud, que ela veio a partir dessa descoberta, vamos dizer assim, do inconsciente. E Jung, ele foi discípulo dos Freud, e a partir daí ele separou do Freud. Se você encontra na universidade, psicologia, Vânia, tá picando a gravação, Vânia, a voz. Tá sem voz, a gente não está ouvindo, Vânia. Deve estar com a internet instável aí tá dando problema. Não tem o que fazer. a hora que não vai passar, você fala que eu repito, tá bom? Então, a leitura é uma leitura que acredita na imortalidade e na reencarnação. Então, você não vai acreditar, achar isso na universidade. Porque, para eles, a nossa ciência é materialista. Não existe ninguém que vive depois da vida. Morreu, não. Então, é isso. Então, gente, agora sobre esse conceito de um, se você for na escola luciana, você vai ouvir. Mas se você for na escola freudiana, não vai. É chegar à regra de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna, em virtude de guardar a certeza de conhecimento no homem, é se verificar. E isso é que ele fala esse ponto de vista muda tudo, porque as minhas prioridades mudam se eu reconheço que vou sobreviver a próxima vida. Se eu reconhecer que a vida se prolonga além dessa, minhas prioridades, o tamanho dos problemas diminuem. Eu entendo que isso aqui é passageiro, que isso vai passar, que isso tem um motivo de acontecer. Está picando a voz, a gente não está entendendo nada. E isso vai, como é que eu disse assim, vai impactar o que a gente vai decidir na nossa vida e a dimensão que a gente tem. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Vocês Ah. conseguem viver nessa verdade? Pega um minutinho aí. Você está escutando corretamente? Estou escutando picado, mas eu estou conseguindo ouvir. Porque aí, Tá, na hora que a normalizar, você me avisa, tá? Ô, Júlia, tá. pois é isso que a Joana fala. E, vamos dizer, tem gente que não acredita em nada, tem certeza que vai morrer, acabou bolsa do seu aqui, né? Não acredita mesmo. Agora, tem gente que, igual nós, acredita em
intelectualmente. Eu só vou acreditar isso como realidade na minha vida a hora que eu fizer contato com o meu self, ou seja, com a minha consciência espiritual. Então, quando eu fizer contato com a minha consciência espiritual, eu tenho certeza. Aí eu fico a partir dessa realidade. É o que nós estamos procurando. Então, é, aí não adianta, se a pessoa, não adianta reunião mediúnica, gente, se a pessoa não acredita, ela acha o motivo do que ela está falando. Ela não acredita, não adianta você mostrar fenômeno para quem não tem o conhecimento, não acredita. Não adianta. A pessoa não acredita. Ela vai achar que o outro, aquilo é da própria inconsciente da pessoa, ela vai ter nenhum tipo. Então, da igreja católica criou isso, a teologia do céu e um inferno artificial. Então, gente, isso é um problema, sabe? Há pouco tempo eu estava fazendo um curso nas Paulinas e a professora Irmã, e aí ela estava chocadíssima, porque elas são todas professoras, né? E não fez oração para tirar as professoras do purgatório. Porque aí que fica porque a gente não é ruim o suficiente do inferno. Concorda? Se só existe um inferno, nenhum de nós é ruim o suficiente para ir para o inferno. Mas também para falar que você é bom para ir para o céu, aí você é um purgatório, mas foi uma criação por causa disso, né? Da Igreja Católica. Por isso que é artificial. Aí fica aquela discussão, a pessoa que cometeu um assassinato, ela vai para o inferno. Mas então, já que ela vai para o inferno, aí não. Ela precisa de uma raiva, de um ciúme, né? Uma coisa descontrolada, também vai para o inferno. Isso é aquele que planejou. Então, se você for começar a discutir o que é inferno, o que é céu, você vai entrar numa vida que não tem, sabe? Você não tem saída. Não tem solução. Olha para Jesus. Você tem coragem de falar que você vai morar no mesmo lugar que Jesus? Que Jesus está no céu. Você tem coragem? Eu acho que ninguém tem Eu sou coragem. encantada com a autoestima das pessoas, porque eu aposto para você que muitas falam assim, claro que vou. Eu sou encantada com pessoa que tem autoestima alta. Eu tenho inveja, você não faz ideia. E a pessoa que está na cilada também, eu não sou horrível para aquele inferno, né? Então é isso, gente. Agora, quando você chega nas coletividades evangélicas, protestantes, aí nós vamos chegar no comentário que a Júlia fez aqui no começo do ano. Apega-se à letra, Paulo principalmente, e nós vamos ver na Carta aos Romanos, crente de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá no dia do Senhor. Ele tem certeza que a pessoa vai ressuscitar, quem é isso? Vai levantar de ser etéreo, entendeu? Aquele corpo vai juntar tudo de um jeito lá que a gente não se entender como é que é, ele vai levantar. Aí, ó. Violando os espirituais. Não interessa. Olha, hã? Está falando que é isso. Não, ele está colocando o problema das nossas crenças em relação ao pós-morte. Ele já colocou o problema da católica, esse artifício de céu e inferno, e tiver agora o evangelho sair, a pessoa ressuscitar e tiveram que colocar o purgatório por causa do conflito que dá o céu e o inferno. Depois é que o purgatório foi criado. No início ele não foi criado. Foi criado por causa do conflito, né? O céu e o inferno. Aí, o que os evangélicos acreditam?
na parousia, que eles estão esperando para qualquer momento a vinda do Cristo. Então, a nova vida do Cristo, a qualquer momento, aí os que vão ressuscitar vão pegar aquele corpo lá, que já morreu, que nós não estamos mortos, não. Mas ele vai pegar aquele corpo lá e vai levantar, e o Espírito vai tomar ele e vai ressuscitar. É isso que eles acreditam. Chama de ressurreição do corpo físico. E os católicos também acreditam nisso, tá? Mas os evangélicos, isso é muito disperso. Você não pode É o dia do juízo, né, que eles chamam. é, Dia do juízo. o Cristo está voltando a tudo. Não, eles não, gente, eles não pensam essas coisas. Eles falam assim, igual os católicos, tá? Que ele não tem mais de uma vida, só tem uma vida. Então, você morre e você fica no lugar que eles não sabem dizer o que é, aguardando a vida para quando o Cristo vier, você ressuscitar, pegar o corpo seu lá, vai ter o corpo seu lá, no cemitério, ressuscita, por isso que não pode queimar, aí ressuscita, e aí é isso. Não tem direito de ressuscitar, só ressuscitar. Para onde ele volta também? Vocês que não falam. Não, eles não acham que são os que são pecadores, que não acreditam nisso. Tá? Apesar que os evangélicos também são pecadores. Mas é porque pecadores, primeiro, não acreditam em Cristo. E tem uma porção dos evangélicos que não são tão radicais. E tem Jesus fala assim, eu tenho ovelhas de outra Cristo. Então, eles acreditam que se você não for evangélico, você pode até ser salvo. Agora, tem uma parte dos evangélicos, se você não acreditar em Cristo, você não vai ser salvo. Então, gente, isso são doutrinas, né? São interpretações humanas dos princípios. E aí, quando chega na nossa vez, ele vai falar dos espiritistas. Esse aqui foi o nome que carrega dos espíritas. Aí depois, uns têm como fantasmas do laboratório ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Nossa, e de uma forma muito vaga, não é como uma pessoa, sabe? É esse é o problema. Ele fala que a gente imagina ele assim, né? Desde que a gente a gente bem longe do que a gente é, mas a maioria está aqui em nós, tá? Então, ele tá mostrando a relação na vida após a morte e entre os que acreditam na vida após a morte, ainda tem um poder. É isso que você está querendo dizer. O fato só acreditar na vida, a gente nem eu teoria que não tem nada a ver, só dificulta a coisa. Quem passa pela sepultura consegue trabalhando aqui. Então, e aqui, quanto aí, só existe desordem por desordeiro. Na crosta da terra, ou além do seu círculo, sendo superior. Isso é muito importante quando a gente começa a mexer com isso, a gente entender que a morte não passada. Se o cara é desordeiro aqui, não vai virar, não. Estamos Agora ficou bem ruim. Dá uma saidinha e entra de novo, Vânia. Eu posso fazer isso, gente. O problema é que quando eu faço isso, cai, vamos dizer, Volta para ali, a opção Ah, tá, é uma tá, confusão. tá. eu só sou Vamos ruim, indo. Vamos indo é, então, vamos indo. Voltou, melhorou, melhorou. então, gente,
ele está querendo dizer que a gente permanece. Não te esqueça, hoje, não são mais irmãos que você qualquer só porque ele acabou. E às vezes ele é tão materializado que nem nos lugares pode entrar. Qualquer lugar que ele pode entrar com coisa que a gente acha que ele é tão esvoaçante que vai lá saber o que está acontecendo na casa dele. Ele pode entrar na casa de fulano. É. E se a casa dela tiver proteção, não vai vir. Ainda mais espírito brincalhão que faz esse tipo de coisa, espia, grava notícia, dá esses conselhos. Chega na casa de fulano, na casa da protegida, que é ele vai falar. Entendeu? E aí, o que vai fazer? Não, o que fala, gente? Você vai na Praça 7, pega a pessoa para entrevistar, você pode fazer a pergunta que você quiser, que ele vai Pode fazer a pergunta que for, que eles vão responder. Mas não quer dizer que vai responder certo, mas vai responder. Ele vai dar uma resposta. Só não sei se você já viu que chega assim, seu filho está usando um crocker. Você já viu o pessoal usando um crocker? Aí a pessoa fala, nossa, tem que fazer um tratamento. Ai, eu matava, que coisa horrível. Ele não sabe. Grossa. Fala, não sei o que é isso, o que é isso. Estamos na morte, tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Deus é Deus. Tudo. Nosso Pai é Deus. Então, Emmanuel está falando para nós, com certeza, que a ressurreição tem vários sentidos. Então, nessa parte da resposta de Jesus, a ressurreição está sendo usada como sinônimo da vida. Exato, continuou vivo. Então, o que a gente viu tem vários sentidos da ressurreição. Então, nessa primeira parte, o Emmanuel está afirmando para nós que nessa parte que Jesus falou, que é mortalidade. Agora, vamos para a segunda parte, que é a mais difícil. Lembrando, então, que a ressurreição pode ser vida eterna, pode ser imortalidade da alma ou reencarnação, porque eles não tinham uma doutrina desenvolvida sobre o pós-morte. Então, é pelo contexto que eu descubro o sentido da palavra. Só do seu, não, só do seu que morreu, acabou. Isso não morreu, acabou. Eles achavam isso, né, gente? Morreu, não tem nada, ele é materialista. Materialista. Então, só essa resposta nós vamos ler em Lucas, tá? E respondendo, Jesus disse: os filhos desse mundo casam e dão-se em casamento. Mas os que forem havidos por digno de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são igual aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Vamos entender a resposta. Primeira coisa, para entender essa resposta, nós precisamos saber o que é mundo todo. Bom, primeira coisa. Então,
Seu livro aí de Haroldo, tradução do Haroldo, na página 351, Haroldo vai explicar para nós o que é mundo vindouro. Então, ele fala assim, trata-se da expressão hebraica olá, rabá, comumente traduzida como mundo vindouro, era vindoura, em oposição à era presente. Então, a era presente não foi o primeiro era. Então, o vindouro fala em oposição, e ele vai explicar o que é. No judaísmo rabínico, essa expressão ganhou importante destaque por estar relacionada ao Messias. A era de nesse sentido, as expressões filhos dias, filhos do Messias, ressurreição dos mortos, todos se identificam, ou seja, elas se entrelaçam e fazem referência conjunta às profecias hebraicas que prometem um mundo de paz, justiça e felicidade sem mácula, inclusive com a ressurreição dos mortos, a ser inaugurado pelo Messias. Então, gente, olha o que ele diz aqui para nós. Então, ele diz para nós que o que é o mundo? Primeira coisa, acontece a ressurreição. Esse mundo inicia o Messias com a ressurreição do quartinho do Cristo, como o mundo inteiro, né? Então, é o já e ainda não. Ou seja, ele começou a ser construído com a vinda do Cristo. Então, já está aqui, mas ainda não, porque ainda não acabou de ser construído. Então, nesse mundo, nós vamos ter ressurreição do mortos, paz, justiça e felicidade. Mas vai entender mais certinho, nós precisamos de Kardec, nós vamos ver o seguinte, existem os espíritos de primeira ordem, são os espíritos, nós somos de terceira ordem, ok? Existe que a matéria ainda predomina em nós, e por isso a predominância do instinto da segunda ordem, do predomínio sobre matéria e desejo. O que interessa para nós é os espíritos que não alcançar da soma de perfeição de que suscetibilidade a tudo, não tem mais que sofrer prova nem expiação. Não estão sujeitos à reencarnação em corpos perecidos. Gozam de inalterável felicidade sem mácula. Inalterável felicidade. São chamadas, às vezes, de anjo, arcanjo. Então, gente, ali começa vamos dizer, a escala dos cristos. Tá? Primeiro, agora o problema. Não, depois de Cristo, tem vários níveis. É considerado Cristo quando vai cumprir uma missão divina e eles são classificados em classificações de Cristo de um planeta, Cristo de um sistema, Cristo de uma galáxia, e assim. O problema que a gente tem aqui é com essa palavra anjo, porque o anjo é um espírito de mulher, só que a gente não usa o vocabulário desse jeito, porque o anjo quer dizer mensageiro. Aí a gente levou pouco correio e está lá na minha casa, eu faço uma prece, ele escuta e me ajuda, eu acho que foi um anjo. E não é, é um espírito meio, um pouco melhor, igual a mim, um pouco melhor que ele, que às vezes ajuda aquela família. E a gente trata isso de anjo. Mas é porque a gente quer dizer mensageiro, tá? Mas o vocabulário anjo se refere aos espíritos. O único problema é que a gente usa isso
E não é só no espírito. Então, a gente já usa isso para referir a espíritos bons. Pois é, espírito bom de tudo. Ah, então, mas é isso, entender que é um espírito puro, não precisa mais reencarnar por isso, né? Ele tem uma inalterável felicidade, uma perfeição, não precisa mais sofrer prova nem expiação. E aí, nós temos que entender também, nós já entendemos esse mundo, né? Entendendo que é o espírito puro, agora vamos entender a questão dos mundos. Entende? Embora se não possa fazer de diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se concluir em estudo do estado iniciático e da destinação petrada, tomado em vários matizes mais salientes, dividindo de modo geral como ser. Então, o que ele está falando? É uma divisão didática. Então, é um matiz que predomina. Não quer dizer que aquilo ali, você ainda tem coisa do outro, mas é o que predomina. Então, ele fala que tem um motivo destinado às primeiras encarnações da Terra, não eles. Quando o princípio inteligente migra para a condição de homem, a encarnação não feita da Terra. E alguém conhece alguém conhece algum? Não, ninguém conhece. Não é nós. Eu não, porque eu não consigo esquecer inalterada felicidade. Essa expressão calou dentro de mim que eu tô nessa. Bacana, já foi primitivo lá atrás, quando começou os primeiros, porque os mundos evoluem, tá, gente? Tanto que nós estamos num período de muito avançado para a regeneração. Jesus, onde domina, sim, só Jesus. Já está bom demais, não conseguimos aprender até o título que ele falou. Para que vai ter bem aqui? Mas para repetir, o bom, Jesus ensina para nós regeneração, o nosso domínio. Isso é importante. Eu estou aqui porque ele não muito alto também, entendeu isso? E a gente não quer entrar em contato com o nosso assunto. Tá? A gente lembra como se diz, todo mundo vai para o inferno, só eu vou para o céu. É. Tira todo mundo de regeneração, mais a alma que tem que inspirar, alma e novas forças, repousando da fadiga da. Olha bem, gente. Ele Kardec quer falar. Porque quando a gente chegar no mundo de todos, a maioria o mal bem predomina. Quando eu saio em prova de expiação, o mal predomina. Então, aqui você vacilou, você faz mal. Então, quando chega no mundo de regeneração, já existe uma tendência a quase a maioria ser comum. Você está entendendo que a maré me leva mais fácil do bem? Então, eu não vou mudando. Não, você quer fazer o bem, você tem que buscar. Você tem que querer, você tem que lutar. Porque, inclusive, a mente coletiva é contra isso. Você está lutando contra o dia. A gente tem várias oportunidades de falar mal, né? Até na internet ser instigada a sentir raiva, a tomar partido, é o conflito que a fofoca, entendeu? Então, por isso é que é um lugar onde você repousa mais, porque as coisas, quando você entra no tipo de interação, já estão tendendo para o bem. A manada já ajuda, né?
Tem o mundo ditoso, onde o bem sobrepuja o mal, e o mundo celeste, que é o que nós estamos querendo falar, habitações de espíritos depurados, onde só vive exclusivamente o bem, infinitamente nada. A Terra, nós já sabemos o que é, né? Então, gente, se a gente for aqui no mundo, olha, esse é o mundo de todos, entendeu? O mundo vindouro que Jesus está falando é daqui, ó. É o mundo dos espíritos de primeira ordem, os espíritos puros. Então, Jesus está falando é disso aqui, ó. Vânia, e A gente isso era o que era falado lá nos judeus, né? Que Haroldo falou que eles trazem do mundo vindouro, não é isso? É. Eles também, eles também têm a mesma perspectiva de muitos aqui na Terra, aqui muitos da gente mesmo, até espírita, que pensa que o planeta vai se transformar num mundo vindouro, um mundo de luz, e a gente vai acompanhar. Ou eles sabem que é a mudança de cada um, que a mudança acontece nos habitantes. não sei, porque eles têm duas teorias do Messias. Uma teoria fala assim, o Messias chegou, transforma tudo. O trabalho é do Messias, entendeu? Então, por isso que Jesus não pode ser o Messias, porque eu não estou vendo tudo por aqui. Então, essa corrente fala isso. Porque se Jesus fosse o Messias, nós estávamos vivendo já no mundo. Porque eles entendem que o Messias chegou, é ele que transforma. Exatamente. Ele que faz o trabalho todo e nós somos, né? Agora, tem um outro ramo do judaísmo que fala que não, que o Messias vem em duas etapas, tá? Ele vem em uma primeira, igual nós acreditamos. Ele vem em uma primeira etapa e a segunda etapa, quando antes da gente mudar para esse mundo espiritual. Externamente, internamente, ele tem que entrar aqui, ó, para a gente mudar o mundo de regeneração. Cristo em mim tem que desabrochar, né? Então, gente, vamos voltar agora à conversa de Jesus. Olha bem. Então, o que que ele fala? Olha, existe a ressurreição dos mortos, ou seja, a pessoa não morre mais. Então, por que ela não morre mais? Porque ele encarna mais. Ele está falando de espírito de primeira ordem. Paz, justiça, felicidade sem mácula. Isso se inicia a vinda do Messias. Então, ele está falando desse mundo. O celeste é a mesma coisa. Então, vamos ver, agora vamos tentar voltar no que Lucas falou para ver se a gente entende. E respondendo, Jesus disse: os filhos desse mundo casam-se e dão em casamento. Que nós, hoje aqui, nesse mundo aqui que eu estou, esse mundo aqui, a gente, né, casa e dá-se em casamento, não é? Jesus está explicando para ele por que a mulher não vai ter esse problema de ter 7 homens. Por que não vai ter esse problema? Porque ele está explicando. Esse mundo que você vive aqui, vocês casam e dão-se em casamento, tá correto? Mas foi a vida de alcançar o mundo todo. E não é de matemática que você vai conseguir. E foram dignos, quer dizer, é um processo que você tem que fazer. Todos os dias vão chegar, mas agora, os que forem dignos, os dos 7, mais dela, os que forem dignos de alcançar o mundo vindouro, ou seja, o mundo celeste, e a ressurreição dentre os mortos, ou seja, já não morre mais, nem de casar, nem ser dados em casamento, porque
eles já não podem mais morrer. Está vendo o que ele está dizendo? Ele está falando do mundo celeste. Por isso que é vida eterna. Ele está aqui usando o conceito de ressurreição como vida eterna. Então, ele fala, já não morre. Então, o que ele morre? Espírito de primeira ordem, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, que já refletem o divino, sendo filhos da ressurreição. Então, o que Jesus fez? Primeiro, vou falar com você, existe imortalidade, citou ele. Agora, esse problema que você está tendo aí dessa mulher com 7 homens, isso aí, quando a gente alcança a ressurreição, o mundo vindouro, o celeste, que lá não existe caralho, a coisa lá é diferente. E aí nós vamos ver André Luiz explicando para nós. Do que não sabe, não. Ó, vamos ver. É imperioso reconhecer, contudo, tem coisa, gente, que fala isso, contudo, porque não podemos ainda, em nossa posição evolutiva, formular qualquer pensamento concreto acerca da natureza e dos atributos dos anjos, nem ajuizar quanto ao sistema de relações que cultivamos. Sacou? A gente não sabe. Se ele se enviou a distância entre nós humanos, assim, a gente não tem ideia como é. O que Jesus falou lá, a gente não sabe nesse caminho. Se relação. Eu bem já sabia que esse negócio de casar é coisa de mundo inferior mesmo, sabe? Nossa, preguiça. A gente não sabe Jesus afirma, não casa e nem se dão em casamento. Agora, como é que é? Quando você chegar lá, você vai descobrir. Maravilhoso, entendeu? Cada um cuida da sua vida, vive sozinho na independência, na tranquilidade. Maravilhoso, maravilhoso. É, Sozinho